Começa agora o programa Saúde Livre. Esse é um programa novo, é uma novidade na grade da TV Petrópolis. Uma parceria entre a Comunicação Livre, a minha empresa e a TV Petrópolis. A gente tem como intenção criar um produto que fale sobre saúde. E a gente vai falar sobre novidades, inovações, sintomas, diagnóstico. A gente quer levar conhecimento sobre o seu corpo para você aí de casa. Nesse primeiro programa, eu vou ter o prazer de conversar com o Dr. Rubens de França, ele que é médico geriatra. E a gente vai falar sobre uma medicação que pode melhorar a cognição dos pacientes de Alzheimer. E também vou conversar com o Dr. Nelson Tatsui, que é médico hematologista, e ele vai falar sobre células-tronco. Nós vamos conhecer um pouquinho dos principais benefícios dessa unidade celular para a vida de todos nós cidadãos. Eu espero que você goste do nosso programa. Eu vou para um breve intervalo e volto rapidinho. O Lar Nossa Senhora das Graças é uma entidade que acolhe há 63 anos crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente, o lar possui estrutura composta pela casa principal e anexos, além de uma equipe formada por 42 profissionais. Precisamos da sua ajuda para os gastos mensais com equipe, alimentos e itens de higiene dos nossos pequenos. Qualquer valor já é de grande ajuda. Lar Nossa Senhora das Graças, o amor que transforma vidas. Pet Love, tudo o que você precisa para cuidar do seu bichinho de estimação. Banho dermatológico, tosa higiênica, corte de unha, limpeza de ouvido, hidratação de pelos, escovação e muito mais. Serviço de Taxi Dog. Buscamos e levamos seu animal com conforto e responsabilidade. Equipe treinada e profissional. Venha conhecer nossas instalações pessoalmente. Pet Love, o cuidado do seu pet está aqui. Em tempos de pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui vocês encontram ambientes modernos, com novos equipamentos para musculação e aeróbico. Além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos. Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00, é isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. Um sorriso bonito é o seu melhor cartão de visitas. A doutora Amanda Claveri proporciona o que você precisa para a sua saúde bucal, seguindo todos os protocolos de segurança. Atendimento em todas as especialidades, para todas as faixas etárias, com alta qualidade e segurança comprovada. O sorriso que você deseja está em nossas mãos. Doutora Amanda Claveri, odontologia especializada. Samóveis é sinônimo de tradição e qualidade. Aqui você encontra tudo para deixar o seu lar aconchegante, elegante e confortável. Armários, cabeceiras, camas, mesas, sofás e muito mais. Acompanhe as mídias sociais, participe dos feirões e aproveite as promoções. Pensou em móveis? Pensou em Samóveis. Desde 1972, mobiliando o seu lar.
Como eu tinha dito antes, começa agora, então, a primeira entrevista do programa Saúde Livre, essa nova iniciativa da TV Petrópolis. Eu tenho o prazer de conversar com o Dr. Rubens de Fraga, ele que é especialista em geriatria e professor titular de gerontologia da Faculdade Evangélica Mackenzie, no Paraná. Seja muito bem-vindo, Dr. Rubens, prazer conversar com o senhor. Olá, telespectadores, olá, Carla, prazer é nosso. Eu que agradeço. A gente vai falar sobre um tema que, em off, a gente conversou, que está presente em todas as famílias, uma doença que, de forma geral, acho que assusta um pouco todas as pessoas, porque nos tira a essência, a gente perde um pouco de quem somos, não é? Por isso que eu acho que ela assusta tanto. E aí eu queria que você começasse me explicando, afinal de contas, o que é o Alzheimer? Então, o Alzheimer é um estado de confusão mental crônica. Certo. É uma doença que rouba a mente das pessoas, como você mesmo disse, né? Então, existem alterações, principalmente em áreas relacionadas com a nossa capacidade de memorização e as nossas tomadas de decisões. Então, o Alzheimer é uma doença que afeta as funções cognitivas. O que é isso? Cognição vem de qualidade de conhecimento, como dizia aquele velho dicionário do professor Aurélio, né? Então, a doença começa com estado de perda de memória, né? Essa perda de memória, ela vai se afetando com o passar do tempo e a pessoa, no fim, acaba ficando totalmente confusa e dependente de cuidados, dependente de um terceiro, de um cuidador. Perfeito. Já falamos, então, quais são os primeiros sinais que são os perceptíveis na hora do fechamento de um diagnóstico. Mas, além dessa percepção da perda da cognição, dessa memória de curto prazo, né? Não sabe se comeu, não sabe se bebeu, e hoje é segunda ou quarta-feira, existem as questões médicas falando. E aí eu queria que você explicasse para o nosso telespectador quais são os exames necessários e como é que é fechado um diagnóstico de Alzheimer para a família desse paciente, porque ele já está, na verdade, num declínio de demência. Então, na verdade, Alzheimer é a forma mais comum de demência. No Brasil, hoje, demência vem do grego, que significa dementia, fora da mente. No Brasil, hoje, nós temos algo em torno de 1 milhão de pessoas sofredores de demência. Nossa. E como essa doença vai afetar as atividades da vida diária do paciente, né? Ele começa com alterações de atividades instrumentais da vida diária. Então, a gente avalia muito isso na geriatria, né? O que é isso? Por exemplo, a capacidade que eu tenho de pegar um celular e pedir uma comida ou pedir um Uber, isso são atividades da vida, instrumentais da vida diária da pessoa. Essa geração de idosos hoje, de 75, 85 anos, não viveu esse momento, né? Certo. A nossa geração, eu tenho 60, eu acho que eu vou viver esse momento, né? Pela proximidade com o celular. Mas sair para ir ao shopping, comprar uma roupa, sair para ir na mercearia, comprar uma fruta, isso são atividades que a pessoa vai perdendo com o início da demência. Por exemplo, esquentar uma água no fogo para fazer um chá, um café, né? Então, ou mesmo gerenciar, manejar a conta bancária, né? Então, nós geriatras avaliamos esse aspecto. Existem escalas que nós utilizamos, né? E a gente começa vendo esses detalhes de como que a pessoa está tendo autonomia e independência. Se ela é completa, se ela é total, se ela é parcial ou se ela é incapaz totalmente. Posteriormente, a doença evolui para alterações de cuidados básicos da vida diária, atividades da vida diária como tomar banho sozinho, colocar a roupa, usar a toalete, enfim, são cuidados daí, atividades da vida diária. Essa pergunta que você fez é uma pergunta que tem uma resposta longa, mas a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está vendo um idoso com perda de memória. A doença de Alzheimer atinge pessoas normalmente acima
de 60 anos de idade, né? Certo. Ela atinge até 10% acima de 60 anos e até 47% acima de 85 anos. A gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque, às vezes, nem tudo que parece Alzheimer é Alzheimer. Ele tem Sim. perda de memória, ele está esquecido, mas pode não ser Alzheimer. Então, por isso que um idoso que tenha perda de memória deve ser levado para avaliação médica com o seu médico de confiança, com o seu médico que ele faz assistência sempre. Então, depressão, por exemplo. A depressão no idoso pode ser caracterizada porque a pessoa deprimida, ela perde prazer pelas atividades habituais. Ótimo. Então, ela não está muito ligada no que está acontecendo no dia a dia. E hoje E ela esse fica, é entre novo, aspas, é quarta. esquecida. Então, a depressão pode ser o que a gente chama de pseudodemência depressiva. Por outro lado, nós temos também o caso de pessoas que têm uma alteração da tireoide, chamada hipotireoidismo, né? Então, a falha do hormônio tireoidiano, né, que pode ser reposto isso através de um Comprimido de manhã. você repõe e você consegue, até certo ponto, tratar essa alteração. E existem outras deficiências, como de ácido fólico, vitamina B12, outras causas que podem e que são potencialmente irreversíveis. Então, o que o médico vai fazer? Ele vai fazer uma boa história, ele vai colher essa história de como que essa perda de memória vem acontecendo, o paciente está repetitivo, como que é o dia a dia do paciente. Ele vai usar essas escalas de avaliação, né? Nós temos a escala de Pfeffer, a escala de atividades da vida diária de Katz, e a gente vai fazer um bom exame físico no paciente e até pedir alguns exames de laboratório. Então, pode ser feito exames de sangue e pode ser feito exames de imagem também. Perfeito. Então, na verdade, para um profissional, para um médico deduzir e para concluir, na verdade, que esse indivíduo, esse cidadão tem Alzheimer, ele passa por um processo. Não dá para poder dizer aleatoriamente que, nossa, tá esquecido e tal, ele tá com Alzheimer, tá iniciando a demência. Não, isso é uma questão séria. O que é importante salientar é que existe uma fase anterior ao Alzheimer. Essa fase anterior nós chamamos de comprometimento cognitivo leve, CCL. O que é isso? É um estágio entre o estar normal e o estar doente. Uhum. A pessoa que tem comprometimento cognitivo leve, normalmente de funções como memória recente e outras funções como funções executivas, ela pode ter um cenário da seguinte forma: vamos acompanhar esse paciente entre 6 meses, 1 ano, até 3 anos, e aí, reavaliando ele sucessivamente, nós podemos ter 3 cenários. Ele fica igual, depois de 3 anos, ele converte para o normal, ele melhora a sua perda cognitiva, certo. Ou 5 a 10% ao ano convertem para, por exemplo, a demência de Alzheimer. Por isso que a clínica, entre aspas, da memória, ela é uma clínica praticada pelo médico e pelo paciente ao longo de um período de tempo. Não é simplesmente numa consulta ele chega. Às vezes ele consegue, porque o paciente já traz vários exames, faz uma avaliação com o neuropsicólogo, traz avaliação neuropsicológica, traz exames de imagem, como ressonância, por exemplo. Então, mas aí ele já tem há mais tempo a doença. Mas, normalmente, nós acompanhamos esses pacientes, né, nessa fase anterior à doença de Alzheimer, que é o comprometimento cognitivo leve. E a grande questão é o seguinte: o Alzheimer não tem cura, não é isso? A doença de Alzheimer, até o momento, não existe nenhum tratamento eficaz no sentido curativo. Os tratamentos que existem são tratamentos sintomáticos, né? Eu diria ainda, na história da medicina, nós temos uma fase
chamada de sulfa, né, onde se descobriu a sulfa, que a sulfa poderia ter ação sobre as bactérias, né, e a gente vê isso na doença de Alzheimer. Nós estamos numa fase anterior ainda ao descobrimento da sulfa, né? Então, não que sulfa seja usada para Alzheimer, mas Sim, só para mostrar fazer um paralelo. um posicionamento entre o tratamento. Infelizmente, nós não temos cura, mas Contudo, existe nós tratamento. podemos cuidar desse paciente e cuidar dessa família, né? O nosso compromisso como médicos, como profissionais de saúde, fisioterapeutas, neuropsicólogos, enfermeiras, é cuidar, né? Nem sempre nós curamos, né? Mas a gente cuida sempre. São os cuidados paliativos e sempre na percepção de ampliação de qualidade de vida. Eu acho que é um pouco disso quando a gente entende que uma doença oficialmente não tem uma cura, mas existe todo um tratamento para a melhoria da vida desse indivíduo. Porque, no final das contas, o que a gente procura na área da saúde é uma melhor qualidade de vida, não é verdade? Então, os princípios do cuidado passam por justiça, por beneficência e por não maleficência. Então, a gente vai usar medicamentos, por exemplo, que não causem mais efeitos colaterais do que benefícios para o paciente, né? Justiça, hoje você tem medicamentos para a doença de Alzheimer que são distribuídos tanto nas farmácias particulares que as pessoas pagam, como mesmo no SUS. O SUS é um sistema de saúde que eu diria fantástico. Eu comparo ele ao sistema de saúde do NHS, que é o sistema de saúde da Inglaterra, e às vezes é difícil você entrar no sistema, mas à medida que você entra, o SUS fornece medicamentos, os medicamentos top que existem para Alzheimer hoje são distribuídos pelo SUS gratuitamente também. Que ótimo. E aí, nesse contexto, o senhor publicou um artigo de uma nova possibilidade para o tratamento do Alzheimer, que é um medicamento que se chama sargramostim, que, para quem está ouvindo a gente, já é um medicamento autorizado no Brasil e utilizado em outras patologias. E aí eu queria entender o que esse estudo diz e de que forma que ele pode, de alguma forma, auxiliar o paciente e a família que tem um indivíduo com Alzheimer no Brasil. Na verdade, eu comentei, né, no periódico da Sociedade Brasileira de Geriatria, eu comentei um artigo que foi realizado nos Estados Unidos com essa droga, sargramostim. Essa droga, ela já é usada em pacientes que fazem tratamentos de cânceres. É uma droga que aumenta os tratamentos de cânceres, eles podem baixar os níveis, a quantidade de glóbulos brancos. Para isso tem a hematologia. A gente chama isso de neutrofilia. O sargramostim, já há anos, ele é usado no sentido de aumentar os leucócitos, as células de defesa do organismo. Então, ele atua, basicamente, na imunidade inata do corpo humano. É uma droga que não está aprovada no Brasil para usar em doença de Alzheimer. Devemos comentar e frisar muito bem isso. Ótimo. Ela é usada em tratamentos de doentes oncológicos. Certo. Mas o estudo mostrou, é um estudo fase 2, né? Você sabe que existe fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. A gente agora está aprendendo muito isso por conta da pandemia e por conta das vacinas. A gente ouviu muito. Estamos na fase 1, 2, 3. Eu acho que, de uma forma geral, o telespectador está começando a entender que, para uma coisa ser autorizada para a utilização, um remédio, um medicamento, uma vacina, ele passa por vários estágios. E a medicação, então, são 4. Exatamente. Então, não é permitido o uso mesmo off-label, né, do sargramostim para a doença de Alzheimer. Ele está em fase 2. O que é isso? Foi feita a fase 1, visto que não houve toxicidade da droga, né, que foi bem tolerada. A fase 2 foi usada num grupo pequeno,
de pessoas, em torno de 20 pessoas, né? E agora isso vai ser ampliado, esse estudo clínico, esse clinical trial, para a fase 3, onde você deve pegar, no mínimo, aí 3.000 pessoas para avaliar a eficácia e a segurança do medicamento. O que ele mostrou inicialmente isso foi feito em ratos de laboratório, ratos chamados transgênicos, né? Em que você pode criar o modelo da doença de Alzheimer no rato. E ele mostrou-se eficaz no sentido de reduzir as alterações que a doença produz. A doença de Alzheimer ela produz alterações, por exemplo, como formação de um depósito de amiloide no cérebro, né? E também da proteína tau. Então, isso pode ser dosado através de líquor, feito também exames de neuroimagem em seres humanos, na área do hippocampus. Existe uma escala de Skeltens que avalia isso. Mas o que se observou é que a droga, num grupo pequeno de pessoas, ela mostrou-se eficaz no sentido de modular a perda de memória ao longo do tempo, né? Então, houve uma melhora num exame chamado mini-exame do estado mental, o mini-mental, né? Onde houve uma melhora da função cognitiva, né? Então, os estudos ainda são preliminares, né? É muito importante. A gente está muito preocupado pelo fato de que há mais de 20 anos nós não temos novos medicamentos no arsenal para enfrentar a doença de Alzheimer, né? Então, o que nós temos hoje ainda são os inibidores da acetilcolinesterase e nós temos a memantina, que são os medicamentos mais usados aí na doença de Alzheimer e são os únicos que nós temos, né? Mas é uma possibilidade que está sendo pesquisada. Surge uma esperança, né? Existe um empenho de governos, por exemplo, o primeiro-ministro da Inglaterra, não esse, o anterior, ele criou uma força-tarefa para que até 2025 nós encontremos uma doença que possa atuar modificando a doença de Alzheimer e modificando a história natural da doença de Alzheimer. Infelizmente, nós não temos hoje essa droga. Perfeito. De forma objetiva, como é que as pessoas podem se manter informadas a respeito dessa nova possibilidade e dos avanços no estudo do Alzheimer? Então, a Associação Internacional de Alzheimer, que congrega pesquisadores, congrega também familiares de portadores de doença de Alzheimer, a Sociedade Inglesa de Alzheimer, a Associação Americana de Alzheimer, elas visam informar, porque existe nesses sites da internet, né? Uhum. E a própria Associação Brasileira de Alzheimer, a chamada ABRAS, ABRAZzinho, ABRAS, você encontra o site, ela sempre está publicando, né, os artigos e as novidades. E a nossa própria Sociedade Brasileira de Geriatria também. Então, se você vai buscar informação na internet, a gente vive uma certa infodemia, né? Uma epidemia de informações. Informações boas e informações falsas. Claro. Então, é muito importante que a gente siga as orientações do nosso médico, né? Assistente, e que a gente busque sites confiáveis como esses que eu falei, que são sites que trazem informação de relevância. Então, todas essas associações, elas costumam dizer, numa doença que não tem cura, mas que tem cuidado, a gente tem que, na informação, obter uma força para a gente seguir à frente, né? Então, a Associação Brasileira de Alzheimer, ela visa dar suporte para esses cuidadores. Se você tem 1 milhão de pessoas com Alzheimer, por exemplo, quase 1 milhão no Brasil, cada família brasileira tem em torno de 4, 5 pessoas, são 5 milhões de pessoas que estão envolvidas direta ou indiretamente com a doença. É uma doença que afeta, inclusive, o psicológico dos familiares. Sim. Né? Porque, muitas vezes, a gente, no início de uma perda de memória, a gente nega, né? A gente não leva para uma avaliação. Ah, não, isso é do envelhecimento.
a gente barganha, aquele médico lá deu o diagnóstico, mas aquele diagnóstico não está muito certo, muda de médico, faz um shopping de curas, começa a usar medicamentos que não são os medicamentos apropriados para a doença, chamada barganha. Muitas vezes a pessoa entra em depressão, né, o cuidador, então ele precisa de cuidados também, o cuidador, né? E, por fim, o cuidador acaba aceitando, né, e enfrentando. Então, obter informações sobre a doença é muito importante, gente. Perfeito. Doutor Rubens, foi um imenso prazer conversar com o senhor. Muitíssimo agradecida. Pode ter certeza que entraremos em contato para novas questões a respeito da área da geriatria, que não fique apenas no Alzheimer. Foi um prazer conversar com o senhor. Obrigada pela participação. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Você fica comigo e a gente volta no próximo bloco. O Lar Nossa Senhora das Graças é uma entidade que acolhe há 63 anos crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente, o lar possui estrutura composta pela casa principal e anexos, além de uma equipe formada por 42 profissionais. Precisamos da sua ajuda para os gastos mensais com equipe, alimentos e itens de higiene dos nossos pequenos. Qualquer valor já é de grande ajuda. Lar Nossa Senhora das Graças, o amor que transforma vidas. Quer saborear um lanche delicioso de verdade? Vem pro Shopping Sucos. Só aqui você tem mais de 30 anos de experiência em alimentação, matéria-prima de alta qualidade, variedade para todos os gostos e atendimento acolhedor. Escolha um dos trios, aproveite o maior cardápio de sucos naturais da cidade ou deguste o tradicional pão pizza. De segunda a sábado, das 8 às 20 horas, em 3 endereços para você. Shopping Sucos. Nada mais natural que lanchar aqui. Transtornos emocionais, bloqueios energéticos, sintomas no corpo físico, desarmonia nos relacionamentos e falta de autoconhecimento podem trazer sofrimento para a vida. As terapias holísticas são o caminho para uma vida harmônica e plena e te levam ao reencontro consigo mesmo. Dulce Rocha Terapias Holísticas. Agende agora mesmo e dê um novo rumo à sua vida. Quer praticidade e rapidez na hora de preparar as refeições? A Processados Taquaril faz o trabalho árduo e você se alimenta da forma certa. Selecionamos, descascamos, higienizamos, embalamos e entregamos. Deixe de lado o desperdício com cascas e alimentos inapropriados para consumo após a aquisição. Todas as semanas, frutas, verduras e legumes fresquinhos para você montar seu cardápio. Invista na sua qualidade de vida. Venha para Processados Taquaril. Marcele Malaquias Terapia Integrativa é um espaço de atendimento holístico, acolhedor e profissional para você e toda a sua família. Estética, massagens, terapias alternativas, produtos fitoterápicos e dia do spa, num único lugar, bem no coração do Centro Histórico de Petrópolis. Atendimento na sede e residencial. Venha cuidar do seu corpo e da sua alma. Todo dia é dia de festa e a Chocolate com Arte sabe disso e prepara para você maravilhas incomparáveis. Bem casados, nascidos ou vividos. Bolos com chantilly, naked cake em pasta americana. Brownie, copinho de chocolate, cupcakes personalizados, docinhos variados, pães de mel, pirulitos diferenciados, personalizados especiais e trufas decoradas. Tudo isso e muito mais com a assinatura da chefe Alexandra Duarte. Meu crescimento. Viu só? Estudar na melhor educação à distância do Brasil faz toda a diferença. Matricule-se! A verdadeira beleza está nos detalhes. E para transformar tudo o que há em você, conte com uma equipe especializada. No Salão e uma Cabeleireira, você encontra o que precisa para ficar ainda mais deslumbrante. Cortes, escova, coloração, unha, maquiagem e muito mais. Venha nos conhecer, marque seu horário e saia transformada. Rua Paulo Barbosa, 105, loja 16. E uma Cabeleireira, revelando a beleza que está dentro de você.
O Lar Nossa Senhora das Graças é uma entidade que acolhe há 63 anos crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente, o lar possui estrutura composta pela casa principal e anexos, além de uma equipe formada por 42 profissionais. Precisamos da sua ajuda para os gastos mensais com equipe, alimentos e itens de higiene dos nossos pequenos. Qualquer valor já é de grande ajuda. Lar Nossa Senhora das Graças, o amor que transforma vidas. Estamos de volta com o programa Saúde Livre. E nesse terceiro e último programa, bloco desse nosso primeiro programa Saúde Livre, eu tenho o prazer de conversar com o Dr. Nelson Tatsu. Ele que é médico hematologista, diretor técnico do grupo Criogênesis e hematologista do HC. Seja muito bem-vindo, Dr. Nelson, prazer conversar com o senhor. E a gente vai falar sobre um assunto razoavelmente controverso, que muita gente ainda fica aquaplanando, fica só ali na base e não consegue entender de verdade que são as células-tronco. Queria que você começasse explicando para o nosso telespectador o que é uma célula-tronco, afinal de contas. Olá, Carla. Muito obrigado por essa oportunidade. Olá, pessoal de Petrópolis e arredores. Espero ajudá-los. Realmente é um tema que as pessoas falam atualmente em todos os cantos. Alguns sabem muito, outros acabam até boiando, mas ninguém tem culpa. Até quem é da área médica também boia muito nesse assunto, para falar a verdade, tá? A célula-tronco, de uma maneira bem resumida, é um tipo de célula que é aquela parte unitária do corpo humano, que ela consegue se reproduzir de uma forma indefinida. Quer dizer, ela não é aquela que reproduz e morre, não. Ela consegue reproduzir, manter uma população de células viáveis, e essas células unitárias têm uma propriedade, e aí é um ponto importante, e é que eu ressalto para vocês. Ela consegue formar tecidos de qualidade e funções diferentes. Um exemplo prático disso é o que eu vou pegar a história médica do Donald Thomas, que é o Prêmio Nobel de Medicina e pai do transplante de medula. Ele usou no transplante de medula a célula-tronco hematopoética, aquela célula-tronco que forma diferentes tecidos do sangue, o glóbulo vermelho, o leucócito e a plaqueta. Então, a gente sabe, vocês sabem que a gente não precisa ir num posto de sangue e receber sangue todo dia, que nem um carro, né, que precisa de gasolina para viver. Por quê? Porque esse médico descobriu há 70 anos de que essa célula, existe uma célula denominada tronco na medula óssea que reproduz indefinidamente por toda a nossa vida. Por isso que nós podemos viver com qualidade sem precisar receber sangue, salvo em situações de doença. Então, célula-tronco é isso. Pode doar sangue? Pode tirar um pouco? Porque vai nascer mais um montão de sangue dentro da gente. Perfeito, Carla. Essa também é um complemento desse meu exemplo, um complemento feliz. Aliás, a doação de sangue é muito importante e não faz falta. Por que não faz falta? Porque na hora que você tira a tua medula óssea, baseado no conceito de célula-tronco, vai repor. E você vai ajudar a salvar 4 vidas. Maravilha. Ótimo. Entendemos muito bem o que é célula-tronco. Só que a gente também sabe que existem 2 tipos, essencialmente. Se eu estiver equivocada, me corrija. Que são as embrionárias e as adultas. É isso? Perfeito.
Sei que você também estuda muito isso também, é apaixonada por esse assunto, e é uma colocação de dois grandes grupos mesmo. A embrionária, que a gente sabe que ela advém de um produto pós-encontro do ovo masculino com o ovo feminino, tá certo? Obviamente, nesse conceito, há uma crítica grande, né, de que se você pega essa célula-tronco, pode estar tirando uma vida logo depois da fecundação, Sim. mas ela existe, ela tem sido estudada, é uma célula bastante estudada, e nós temos a célula-tronco adulta, que depois que, de uma maneira prática, vou falar, depois que após o nascimento do bebê, embora seja adulta, o termo biológico, parece que a gente só tira depois dos 18 anos de idade. Não, é adulto biológico, ou seja, depois da fase embrionária, o bebê nasceu, então aquela célula já é denominada adulta, ou seja, ela não precisa, obviamente, ser pego em um tecido embrionário, antes do nascimento do bebê, no caso. E, a partir daí, tem várias diferentes fontes de células-tronco após essa fase do nascimento. E aí tem outros dois grandes grupos a partir daí, que é a célula-tronco produtora de sangue, que a gente chama de hematopoética, é um nome meio estranho mesmo, e a célula-tronco mesenquimal. E esse célula-tronco mesenquimal, tenho certeza que muita gente que está nos vendo, eles já ouviram falar e acho que já debatem nas discussões, inclusive familiares. Certo. Quando a gente pensa em célula-tronco, e aí a gente discutiu isso socialmente muito tempo, a questão da utilização ou não da célula-tronco embrionária. Queria que rapidamente você me explicasse como é que está essa situação legalmente no país. A gente pode utilizar ou a gente não pode utilizar para conceitos de ordem científica no país? De ordem científica, o debate continua. Um debate antigo, tá? Não é um debate novo. É um debate que não é só no Brasil. É um debate que acontece em todos os países do mundo. O debate é tão ferrenho, de uma maneira bem rápida, nesse sentido, porque se a gente for alongar, vai ser uma discussão incrível, certo? Porque há verdade de ambos os lados. A medicina é muito complicada, né, Carla? Às vezes tem muitas verdades. Eu vou tentar mostrar o que eu acho de verdade, sem humilhar, com bastante humildade. Então, a célula-tronco embrionária, ela é muito importante, porque a gente sabe, se ela veio depois da fecundação e formou um ovo, e esse ovo depois vira um adulto, uma pessoa humana, assustador, uma criação acima, uma criação que só pode ser de Deus, para falar a verdade. Se você vê isso, pensa, então realmente a célula-tronco tem muito potencial. E os estudos mostram isso. Mas existe um problema, que é a questão da ética e a questão que debate com a religião, que debate com a ciência. Até que ponto nós podemos utilizar desenfreadamente uma célula que pode eventualmente estar culminando no final de uma vida? Isso é um debate difícil. Eu não quero trazer uma verdade única em relação a isso. Porém, quando nós nascemos, e aí eu vou defender mais, que é a questão adulta, que aí vai o sangue de cordão umbilical, que pode ser coletado, o tecido do cordão umbilical, que pode ser facilmente coletado. Quando você pega a medula óssea de um adulto, quando você pega a polpa de dente, que são fases pós-nascimento, e que pode ser hoje manipulada pela ciência, e eu, graças a Deus, vejo que a ciência está atuando muito para que essas células da fase adulta sobreponham a fase embrionária, porque os cientistas têm mostrado que quando você atua nela, elas têm o poder de substituir nos protocolos atuais a célula-tronco de padrão embrionário. Eu diria hoje, Carla, que a célula-tronco embrionária foi muito importante, não desmerecendo os cientistas, pelo amor de Deus, não é isso. Com muita humildade, a célula-tronco embrionária foi muito bom para pesquisar o potencial. Mas depois que ela direcionou o potencial, a melhor maneira, no meu ponto de vista, mais uma vez digo, é pegar a célula-tronco adulta e passar a informação dela, criar um ambiente nela que ela possa se comportar como uma célula-tronco embrionária. E a partir daí não se tem uma discussão moral, ética ou legal. Perfeito.
Acho que nesse contexto a gente pode dar um próximo passo no que diz respeito ao nosso papo aqui, e eu queria entender de que forma que elas, as células-tronco, elas podem ser utilizadas em prol da melhoria da vida de pacientes com algum tipo de doença. Porque eu acho que quando a gente fala de saúde e a gente fala de evolução e de pesquisa científica, o que nós estamos todos cientistas, e aí no meu caso, enquanto jornalista, para poder divulgar e para poder disseminar, são os avanços para a melhoria da qualidade de vida de todos nós cidadãos. Então, de que forma que as células-tronco já são utilizadas para isso? Para fazer a vida do indivíduo, do cidadão, melhorar nos seus tratamentos múltiplos? Eu acho que aí, para se exemplificar, né, para vocês, eu acho que eu vou usar uma parte da minha história. Que quando eu comecei no estudo da célula-tronco, eu entrei duvidando de que ela pudesse formar novos tecidos. Eu não entrei acreditando piamente. Eu entrei duvidando. Então, como é que eu fui criando uma formação de que esse potencial é real? Primeiro, em laboratório. Eu participava na época, isso vamos falar 20 anos, há 20 anos, eu vi, primeiramente nos Estados Unidos e depois aqui no Brasil, em laboratório, células-tronco virando tecidos na nossa cara, no microscópio. Eu tive uma sensação, eu sei que isso foi um erro da minha parte, mas sabe aquela sensação de estar próximo de Deus? Eu sei que é difícil isso, eu sei que é. Ele está lá em cima, mas você vê uma coisa no seu microscópio, meu Deus, como que uma célula vira um hepatócito, que é uma célula do fígado? Como é que uma célula-tronco, que é redondinha, né, ela vira uma célula neuronal com aquele espichamento, com aquele alongamento dos neurônios? Esse foi o primeiro passo. Eu vi isso em laboratório, não só eu, vários pesquisadores do mundo. E em termos práticos, mais uma vez eu vou contar uma parte da minha história. Eu tive o prazer de, há uns 10 anos, um pouco mais de 10 anos atrás, a participar de um protocolo aqui na USP, na Universidade de São Paulo, na cidade de São Paulo, de um trabalho liderado pelo professor Tarcísio, que é professor titular. E aí eu vi na parte prática esse potencial, né? E aí, o que que... Sua imagem sumiu para mim, deve ter apertado um botãozinho. Não, acho que aqui tem... incrível, desculpa, tá, cara? Aqui acabou... São questões de ordem tecnológica. Aquela sabe o telefone? Eu achei que tinha cortado. Você estudou, então, que eu vou... viu na prática com o professor Tarcísio. Tarcísio, né, que é professor titular da USP, um trabalho que a gente envolveu mais de 30 pacientes que têm aquela lesão da medula espinhal, que são tetraplégicos. Ou seja, são doentes que não melhoram. Eles ficam acamados, com qualidade de vida praticamente zero. Eles aprendem a um tipo de nova vida, mas nunca com uma boa qualidade. Então, o que a gente fez? A gente coletou células-tronco deles mesmos, dos próprios, usando neles mesmos, ou seja, de forma autóloga. Eu coletei as células-tronco dele e comecei a colocar, a gente colocou no ponto onde foi o acidente, lá na lesão da medula espinhal. E a medula espinhal, a gente sabe, né, gente, que ela na verdade, ela é um transmissor elétrico. Uhum. Então, quando a pessoa lesa, ela perde essa transmissão elétrica. Então, continua. E aí, o que a gente estudou? Se havia recuperação dessa transmissão elétrica. E, pasme, isso me deixou perplexo, foi um aprendizado pessoal, cara, isso aí. E aí, realmente, para mim, foi o fechamento de que o que eu vi no laboratório poderia acontecer em vida, e numa célula-tronco adulta. Então, ou seja, há um potencial real da célula-tronco, isso não é uma ficção. Então, eu usei em tecido neurológico, que é um tecido neurológico da medula espinhal, que é uma das células mais difíceis de recuperar. Então, por isso que nessa época houve uma explicação para mim do que o que está acontecendo hoje, quando usa em artroses, quando usa em diabetes, quando usa em doenças neuronais, medula espinhal, quando usa em algumas doenças do sistema nervoso central, como até derrames isquêmicos, né, de falta de oxigenação, crianças que nascem com falta de oxigenação cerebral, que são colocados células-tronco com resultados favoráveis. Então, tudo isso foi uma formação minha.
e eu divido isso com vocês, porque, e até finalizando, e com isso me trouxe na prática que o potencial existe e pode ser utilizado nessas patologias que eu acabei de falar. Isso fora a questão do transplante de medula óssea tradicional, convencional. Porque lembra que eu falei, na fase adulta tem 2 tipos, a hematopoética e a mesenquimal. O que eu falei foi muito mesenquimal. Mas se você for falar de hematopoética, o sangue de cordão umbilical, por exemplo, pode substituir a medula óssea, ou seja, participar até do tratamento de transplante convencional, que é o caso da leucemia, linfoma, mieloma múltiplo. Ou seja, cara, não querendo dificultar para as pessoas, mas existem mais de 80 patologias, isso vendo muito simplório, muito cruamente, mais de 80 doenças que podem ser hoje utilizados esses tipos de células-tronco, seja a hematopoética, seja a mesenquimal. Perfeito. E aí vem uma questão, né? Que é a questão de como e qual é a importância de guardar essas células-tronco lá do momento do nascimento, do cordão umbilical, essas coisas que já existe tecnologia que a gente pode se autocurar, entre aspas, com a célula-tronco quando todo mundo está nascendo. Olha, na verdade, quando eu fui um dos fundadores do grupo Criogênese aqui em São Paulo, e que atende o Brasil inteiro, cara. E quando eu comecei, qual que era a minha preocupação na época? Pois eu trabalhava também na área de ajudar a coletar células-tronco no Hospital das Clínicas de São Paulo, que é um hospital pioneiro em transplante no Brasil. E o que eu defrontava desde o início? Isso eu estou colocando há um pouco mais de 20 anos atrás. A falta de doador compatível. A gente acha que achar um doador compatível é fácil. Eu não quero deixar ninguém triste, quem está sofrendo, né? Embora eu não quero deixar ninguém triste, mas eu quero deixar dentro de uma realidade. Quando você procura alguém compatível no mundo, a sua chance é em torno de 30%. É muito bom para quem vê de fora. Mas para quem está com problema de saúde, o 30% vira zero, para falar a verdade. Então, e aí, vem uma segunda coisa que eu filosofei na época. Qual que é o doador provável compatível de qualquer pessoa no mundo? É o irmão de mesmo pai e mesma mãe. Se nós formos considerar um problema recente e que vem piorando, as famílias já não têm mais 2, 3, 4 filhos. As famílias hoje é família de um único filho. Eu sou filha única. Então, tirando as questões psicológicas que isso pode envolver, sim, eu não vou entrar nesse mérito, porque pode ser que tenha, porque nós somos uma sociedade de 5 filhos, de 3 filhos há 30 anos, e que reduziu isso para de uma hora para outra. De uma geração para outra. Exato. O que está acontecendo? A chance de encontrar alguém compatível está ficando muito baixa. Então, os estudos estão indo em direção a que alvo? Não precisar da procura de doadores compatíveis, é utilizar a própria célula-tronco, utilizar a célula-tronco da sua família, onde a chance de compatibilidade é muito maior. Então, por isso que há 19 anos a gente fundou a Criogênese, no sentido de poder ofertar a possibilidade dessas famílias brasileiras, que até então algumas exportavam para os Estados Unidos, a estocar preventivamente as células-tronco no nosso país. E na questão teórica e filosófica, é basicamente isso. Você vai ter um material que já está pronto para uso, com um grau de compatibilidade de 100% ao seu filho e uma compatibilidade muito maior que for procurar no mundo em relação à sua família. E com um número crescente de trabalhos no mundo que provam isso que eu estou falando. Do próprio uso, do uso da própria célula nas pessoas. Ótimo. A segurança é muito maior. O nosso tempo chegou ao fim, mas para esse bate-papo de hoje,
com certeza eu vou entrar em contato com a sua assessoria para a gente continuar entendendo, e aí não só mais o que é a célula-tronco e qual é a importância dela no que tange à saúde propriamente dito, mas como é que elas são guardadas, como elas são armazenadas, e se isso é um processo tangível para a população, de forma geral, ou se ainda está dentro de um segmento social específico. Podemos combinar de voltar? Sem dúvida, eu agradeço muito, cara, pelo espaço, aos amigos de Petrópolis e arredores, né? Eu agradeço a atenção, né, de todos. Eu espero ter ajudado mesmo, tá? De coração. Com certeza. Acho que é muito importante a gente ir desmistificando o processo da saúde. Ela tem que ser para todo mundo entender, para conseguir perceber as múltiplas possibilidades que a gente tem a partir dos estudos dos nossos cientistas. Afinal de contas, a gente precisa mesmo acreditar na ciência. Com certeza, eu também acho. Eu agradeço muito. Foi um prazer. Obrigado. Obrigada, Nelson. O prazer é todo meu, cara. Obrigada a você de casa que ficou com a gente hoje no programa Saúde Livre. A gente volta na próxima semana com um novo programa. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.